tempos Rio. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está acompanhando a nossa live, né, nesta tarde de hoje. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, hoje é dia 12 de agosto de 2022. E hoje, sexta-feira, né? Mais uma semana se findando, mais uma semana terminando. E nós estamos aqui para junto nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos no livro de Romanos 5 e nós vamos ler um total de 21 versículos. Né? Os livros estão sempre, os capítulos, né? Alguns aqui é sempre mais curto do que o outro. Hoje nós estaremos lendo 21 versículos do capítulo 5 do livro de aos Romanos. Então aceite a paz do Senhor, eu sou teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Amém? Então, meus amados, vamos já neste momento, sem perca de tempo, para o vídeo, né, não ficar muito longo, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. E mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele trazendo aqui sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Amém? E é isso que a gente precisa, né? Que nós precisamos ter esta paz com Deus, esta paz no nosso interior para com Deus. Não devemos deixar que o mundo venha tirar essa paz, não devemos deixar que as doenças, as enfermidades venham tirar esta paz que nós temos para com Deus. Amém? Então vamos já para a leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura, Romanos 5, verso 1 a seguir, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Verso 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8.
mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Foi aí o primeiro tópico de Romanos 5. E agora vamos ao tópico 2, que está em Romanos 5 e verso 12. Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Livro de Romanos 5 e verso 12, que diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Verso 17. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Por isso, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato
de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Verso 21 e final. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor nesta tarde de sexta-feira. E como a gente sempre faz aquele breve comentário da palavra do Senhor, que eu digo para vocês que é de muita importância o crente ele está habituado em ler a palavra de Deus. Não é simplesmente pegar a Bíblia, para colocar debaixo do braço para nós irmos para a igreja, mas é bom nós estarmos habituados nesta situação de nós estarmos lendo a palavra do Senhor. E hoje o apóstolo Paulo, ele vai colocar uma situação aqui sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Quando se fala em paz, lembra que é tão bom quando nós estamos em paz no nosso coração. É tão maravilhoso quando a gente pode chegar em um lugar e falar, não, eu estou em paz, Graças a Deus está tudo ótimo. Mas já fica complicado você chegar a um local onde você sabe que aquele local ali tem uma história, ali aconteceu alguma coisa, é como se a tua paz, ela saísse de você. Eu estou dando este exemplo, irmãos, porque é maravilhoso nós termos paz com Deus. E como nós lemos aqui, você vai ver que a nossa desobediência, ela tira a nossa paz para com Deus. Os nossos erros que nós cometemos tira a nossa paz para com Deus. Você vai ver que no versículo que nós lemos, Romanos 5, o apóstolo Paulo, ele continua trazendo sobre um assunto que ele fala bastante, aonde ele se coloca trazendo para nós e apresentando várias situações, argumentos que sinalizam na nossa vida sobre a salvação e a obediência. E é tão bom quando nós estamos na obediência com o Senhor. É tão bom quando nós estamos andando na legalidade com o Senhor. E às vezes eu fico pensando, irmãos, deixa eu me ajeitar aqui que está dando umas pontadinhas aqui nas costelas aqui, por eu estar de mau jeito. Mas vamos lá. Às vezes eu fico pensando, como vive aquele irmão, aquela irmã que vive no pecado 24 horas
por dia? Como fica a situação dele dentro da sua casa para com Deus, no seu trabalho para com Deus, na sua rua, onde você estiver? Você sempre sabe que você não está andando na obediência para com Deus. Eu fico imaginando como fica o coração, a mente desta pessoa no momento em que esta pessoa se coloca: hoje eu vou ter que fazer uma oração. Hoje eu vou ter que me colocar diante do Senhor nosso Deus. Mas a sua mente, o seu coração, já falando com você, mas você está no pecado. Você está vivendo no pecado. E muitas das vezes a pessoa vive no pecado, sabe que é o pecado e não abandona o pecado. O apóstolo Paulo, ele coloca para todos nós no verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firme e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como que eu vou estar firme, esperando a glória de Deus, se eu não coloquei a minha vida no prumo, na obediência sobre a palavra do Senhor? Eu acho que nós temos que buscar muito a Deus, porque o pecado nos rodeia. O pecado, meu irmão, o pecado, minha irmã, ele nos rodeia. A opção de aceitar o pecado ou não é nossa. O Senhor, ele dá um livre arbítrio para nós decidirmos o que nós queremos. Apesar de já termos aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador, a gente já sabe que nós temos que viver uma vida em santidade. Mas o pecado está solto. E isso depende, irmãos, da minha fidelidade para com Deus e da sua fidelidade para com Deus. É o que eu sempre digo lá na igreja, irmãos: a gente só se vê aqui na igreja. A gente só se vê, nós só se vemos aqui na igreja. O pastor só vê vocês aqui na igreja. Por mais que às vezes a gente vai visitar uma ou outra pessoa em casa, mas quem está contemplando a nossa vida, nós não temos que ter medo do pastor fulano, do pastor Bertano. Nós temos que ter medo, do Senhor nosso Deus. Nós temos que ter medo, é dele. E eu digo, não é simplesmente ter medo, não, é temer. É você temer, porque medo é só na ausência. Quando está ausente, o medo, ele acaba. Então, meus amados, ter uma vida em santidade com Deus necessita muito mais do que você acha que está fazendo. E eu quero deixar bem claro que o versículo 3 vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E eu vejo que muitas pessoas que vivem uma vida de pecado, vamos dizer assim, uma vida de pecado, eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, uma vida de pecado voluntário, né? Não é involuntário, é uma vida de pecado voluntário, porque você sabe que é pecado, você sabe, né, que você está vivendo contra a palavra de Deus, que você está agindo contra a palavra do Senhor,
mas você fala, não, lá no dia do juízo final eu converso lá, eu vou dar o meu jeitinho. Tem jeitinho não. Naquele dia não terá o jeitinho brasileiro, né, como muitos fazem hoje em dia, mas as nossas atribulações de hoje, que nós enfrentamos na nossa atualidade, é para gerar na nossa vida, irmãos, como a palavra fala, paciência. E o apóstolo Paulo, ele coloca, pois a paciência, ela gera a experiência. E a experiência, algo tremendo que é a esperança. Então, que cada um de nós, irmãos, que estamos sendo justificados por Deus, estamos sendo justificados pela fé, se coloque na presença do Senhor, se direciona cada vez mais à presença do Senhor, e eu tenho certeza que você vai ver mudança de Deus na tua vida. É como eu sempre dou um exemplo, né? Muitas das vezes o nosso filho desobediente, a gente não deixa de amar ele, a gente vai amar sempre o obediente e o desobediente também a gente vai amar. Só que vai ter uma diferença entre o que obedece e o que não obedece. E muitas das vezes nós queremos que o Senhor ele venha agir na nossa vida como desobediente, nós queremos que o Senhor ele age na nossa vida como agiu na vida daquele que é obediente. Há uma diferença. Aí você pode falar, mas pastor, a palavra não diz que o Senhor nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia eterna? Sim, ele é um Deus de misericórdia eterna a partir do momento em que eu reconheço o meu erro. Quando eu reconheço o meu erro e eu continuo vivendo no meu erro, a misericórdia aí ela tem um ponto. Enquanto você não conhece o teu pecado, enquanto você ainda não sabe que está no pecado, fazendo pecado, vivendo no pecado, vivendo sem a graça de Deus, é uma coisa. Mas quando você pega a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, porque graças a Deus aqui no Brasil a gente tem essa liberdade de ler a Bíblia aonde a gente quiser. E você ainda continuar vivendo na desobediência. E aí você pode falar, mas pastor, e agora o que é que eu faço? Tenta mudar a tua vida. Tenta andar na obediência, para quando você colocar o teu joelho no chão e você falar, agora eu vou falar com Deus, e você ter no teu coração a certeza que você está fazendo de tudo. Você não é santo, eu não sou santo, mas nós estamos fazendo de tudo para poder herdar a nossa salvação. É diferente daquele que está no pecado, vive no pecado, vai falar com Deus, mas continua vivendo no pecado. Como vai herdar a salvação? Então, meus amados, se é para nós sermos justificados pela fé, pela nossa crença, nossa confiança em Deus, então vamos viver segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima sexta-feira para todos vocês, um ótimo final de semana para todos vocês, mas eu quero neste momento fazer uma oração, agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família, e vamos pedir do Senhor, para que o Senhor ele venha fazer gerar na nossa vida este entendimento da palavra do Senhor, que é andar em obediência. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família.
Abençoa, Senhor, a vida deste esposo, a vida desta esposa, este irmão, esta irmã, Pai, que agora se coloca diante de Ti, confessando o Teu erro, confessando o Teu pecado, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um, que o Senhor venha sustentar, meu Deus, a necessidade de cada pessoa. Eu peço a Ti, meu Pai, realiza, Senhor, a Tua bênção. Abençoa o meu lar, abençoa a minha família, abençoa os meus familiares, abençoa cada inscrito deste canal, cada pessoa que está acompanhando, meu Deus, esta live. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe. Foi aí mais esta live no canal Tempozio. Quero lembrar que amanhã é sábado e a gente vai colocando, vídeos aí no canal Tempozio, vai compartilhando também. Não esqueça de deixar os seus comentários, que os seus comentários são de grande valia, nos nossos vídeos que nós temos postados. Então, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha ser derramada sobre o teu lar, sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tempozio, tempozio, tempozio.